Olá, olá, sejam muito bem-vindos aí, muito bem-vindas a essa aula especial de Power BI de hoje, hein? E essa aula de hoje ela está muito especial, pessoal, porque eu vou trazer aqui pela primeira vez esse dashboard. Então ele foi montado especialmente para essa aula, né? Especialmente para a gente analisar ele nessa aula e criar ele nessa aula. O dashboard de hoje a gente vai criar usando uma tabela de vendas de dados públicos que estão na web, mas você dentro da sua empresa vai poder ter acesso ao seu banco de dados, vai poder ter acesso a relatórios, vai poder criar baseado nos dados da sua empresa, né? Ok? Então vamos lá, sem mais delongas, já vamos iniciar aqui. Quem for entrando já vai assistindo a aula, né? Eu vou deixar ela gravada posteriormente. É isso aí, já vamos começar sem perder muito tempo, ok? Vamos lá. Primeiramente eu tenho aqui esse dashboard, esse template, né, criado. Um outro detalhe, todo mundo que se cadastrou nessa aula aqui vai poder receber todos os arquivos que a gente usar aqui nessa aula, certo? Então eu vou enviar lá pelo grupo do Telegram. Você se cadastrou na aula, você deve ter entrado também no grupo do Telegram. Se não, entra lá que você vai conseguir baixar todos esses arquivos lá, certo? Então vamos lá. Primeiro a gente tem aqui o template, né? A gente vai usar esse template aqui, um Canvas Grid, que é um template pré-formatado para a gente poder já ganhar tempo. Eu já deixei ele carregado aqui. A gente tem esse plano de fundo, tem alguns elementos aqui visuais, né? A gente tem esses três ícones aqui que eu já deixei carregado, certo? São ícones. Veja aqui, certo? São ícones que a gente vai usar para fazer a movimentação entre as páginas. Temos aqui o logo da Fixel e temos uma imagem aqui, um ícone do LinkedIn que a gente vai usar também para adicionar um link externo. E aí você pode fazer a mesma coisa adicionando um link externo qualquer da web ou um link interno da empresa também, né? Então aí vai de cada um, da necessidade de cada um, né? E aí você pode inclusive trocar esse link aqui, pode não ser um do LinkedIn, pode ser um link de uma área, pode ser enfim, o que você desejar, ok? Primeiramente eu vou só mostrar para vocês, como eu já deixei esse link aqui. Primeiramente eu vou só mostrar para vocês, né, como eu já deixei esse template aqui pré-carregado, eu vou mostrar só como é que a gente faz a utilização dele, né, como é que ele foi carregado aqui nesse dashboard. Então eu vou adicionar aqui uma nova página. Temos aqui uma nova página. E para a gente carregar aquele plano de fundo, ele é um background, né, simplesmente um background. Então a gente vem aqui ó, em rolinho de tinta, né, que é o formato. Segundo plano da página, e a gente vai aqui ó, adicionar imagem, certo? Clica em adicionar imagem. Ele já tem aqui os três backgrounds que eu carreguei, né? Aqui você está vendo 4, porque esses dois aqui são iguais, certo? Ele tem a demarcação dos visuais e o outro sem a demarcação. Vamos carregar esse aqui com a demarcação, né? Então vou dar um duplo clique nele. Dei um duplo clique, ele já carregou aqui, certo? E agora a gente vai fazer o seguinte, vai zerar a transparência, ele estava 100% transparente, a gente vai deixar ele com 0 de transparência e ajustar aqui, ó, ajuste, pronto, ele preencheu todo o espaço da nossa aba de relatórios. Então, fizemos isso, a gente já tem aqui o template, é exatamente isso que está aqui carregado, com a diferença que a gente tem também esses elementos visuais já carregados aqui nesse template e a gente vai usar ele para fazer o alinhamento dentro do nosso grid, né, dentro do nosso canvas, certo? Então você vai ver como é bem mais simples, né? A gente tem na Fixer, a gente tem alguns canvas que a gente desenvolveu e usa para poder deixar o processo de criação de dashboard mais rápido, né? Tem algumas aulas que eu já disponibilizei alguns deles lá, tem outros que a gente também fornece dentro do site, né? E esse aqui, todo mundo que se cadastrou nessa aula vai receber, vai poder fazer o download, certo? Então, voltando aqui para a página 1, que a gente estava usando de exemplo, tá aqui, você pode simplesmente carregar os elementos aqui, carregar os gráficos, certo? Carrega seus gráficos aqui e depois, se quiser, se desejar, você pode mudar a cor de fundo dos seus elementos e botar e adicionar o fundo, o template da página 1 com fundo branco, certo? Faz o mesmo procedimento, ajuste, e você tem aqui a página 1 com fundo branco, sem nada, certo? Então você pode usar um ou outro. No nosso caso a gente vai usar o template que já tem a demarcação, ok? Deixa eu fechar aqui. Eu vou excluir essa página, né? A gente não vai usar ela. Excluída.
e vamos voltar aqui para o template da página 1. Você já deve ter percebido que a gente tem aqui já carregado uma tabela de vendas, certo? Essa base de dados eu também vou disponibilizar para download, mas eu já deixei ela pré-carregada aqui porque é uma base muito grande, né? Uma base que tem, ó, vamos olhar aqui, base de dados, ela tem 5 milhões de kbytes, né? Dá 5 GB aqui, 4.78 GB, certo? Então ela é bem grande, tem 22 milhões de linhas, né? Então por isso que não vou fazer o carregamento dela aqui, senão a gente vai demorar, porque o Power BI vai fazer a leitura dela. Mas você vai receber lá pelo grupo do Telegram. Certo? Então a gente tem aqui essa tabela de venda, já está carregada com todas as colunas que a gente vai usar. E a primeira coisa que a gente vai fazer é criar dois parâmetros lá no Power Query. Certo? A gente vai criar esses parâmetros para poder diminuir o tamanho dessa nossa base, certo? Para a gente não perder tempo com o carregamento, senão a gente vai gastar muito tempo fazendo atualizações. Então vamos aqui transformar dados. Aqui a gente tem a nossa base de dados, certo? Você vê que ela tem dados aqui desde 2012. Olha lá, desde 2012 até agora aqui em 2021, certo? E ela vai até abril de 2021, certo? Aqui ele não está carregando 100%, se a gente clicar aqui ele vai buscar lá na base de dados. Não vou fazer isso porque senão a gente vai perder tempo. Então eu vou cancelar e vamos aqui já criar o nosso parâmetro. A gente vai criar dois parâmetros que a gente vai usar ele tanto para diminuir essa nossa base aqui no momento do desenvolvimento, quanto para criar a atualização incremental, né? Que isso é muito importante para quem faz esse desenvolvimento de dashboards. Dentro da empresa a gente precisa fazer atualizações incrementais. A gente pode deixar o processo automático atualizando incrementalmente apenas aqueles dados que são novos, né? Então a gente não precisa fazer a leitura de toda a base o tempo todo. Ok? Então vamos aqui em gerenciar parâmetros e vamos criar um novo parâmetro. Esse novo parâmetro aqui a gente vai chamar de range start, certo? Range start. O nome precisa ser exatamente esse, pessoal, para poder fazer o processo de atualização incremental, certo? Então, range start. Então a gente vai colocar aqui o tipo dele, data hora, o valor qualquer e vamos dizer qual é o valor atual, certo? O valor aqui é data hora, a gente vai dizer que o valor atual, a nossa base é de 2012, né? Mas a gente vai criar uma redução desse range. Então, quando a gente criar aqui, a gente vai dizer para o Power BI que a gente quer que ele atualize incrementalmente apenas a partir dessa data aqui, a data start, data de início, né? Que a gente vai indicar. Então eu vou colocar aqui como 1 de janeiro de 2021 e dou um OK. Então o range start dele é 1 de janeiro de 2021 e vou adicionar um novo parâmetro. Vamos aqui gerenciar parâmetro, novo, e vou chamar esse aqui de range end. Da mesma forma, esse range end ele precisa ter exatamente esse nome, certo? Então, mesma coisa a gente vai fazer aqui, data hora, tipo data hora, e a data final dele pode ser hoje, por exemplo. A gente pode botar uma data de hoje e quando a gente criar a atualização incremental, ele vai pegar sempre esse range que a gente definiu. De toda forma, eu vou adicionar aqui, eu não vou adicionar hoje. Como eu coloquei ali janeiro de 2021, eu vou colocar fevereiro, 1 de fevereiro de 2021. Depois a gente ajusta isso aqui, certo? 1 de janeiro de 2021. Ou seja, eu estou pedindo para o Power BI filtrar, quer dizer, ainda não pedi, né? Eu estou criando os parâmetros, mas eu vou depois adicionar lá um filtro, que é onde ele vai filtrar essa base apenas nesse range aqui, certo? Então ele vai filtrar a base de 1 de janeiro de 2021 até 1 de fevereiro de 2021, certo? Criados os parâmetros, a gente já pode usar ele, né? Então a gente vem aqui na Fvendas, e vamos filtrar ele pela data de fatura, né? A fatura data aqui, essa coluna aqui que a gente está vendo, certo? Então a gente pode adicionar aqui fatura data, a gente vem nela aqui, vamos fazer um filtro data hora, um filtro de
entre, né? Então a gente vem aqui, data, hora, entre, e a gente vai escolher o período, né? E o período que a gente vai escolher, a gente vai passar o parâmetro para ele. Então a gente vai colocar aqui o período é posterior ou igual a um parâmetro. E ele já identificou aqui que é o range start, certo? Então a gente vai, esse é o nosso primeiro filtro. E depois a gente vai adicionar aqui o segundo parâmetro, vai ser anterior, anterior a o parâmetro range end, certo? Range end. Uma observação aqui que a gente tem que fazer é o seguinte: veja que o primeiro parâmetro a gente está usando posterior ou igual a. Nesse segundo parâmetro a gente tem anterior ou igual a também, né? Se você usar isso aqui, você corre o risco de trazer dados duplicados para a base, né? Quando ele fizer a atualização incremental. Então tem que ter muito cuidado, e na documentação da Microsoft eles dão muito esse alerta, né? Então, para a gente não usar esse anterior ou igual a para não duplicar. Da mesma forma, a gente poderia fazer lá atrás aqui. A gente poderia colocar anterior ou igual a e aqui só posterior a, né? Então, a gente precisa ter essa diferença entre os parâmetros para não duplicar. Se a gente tiver posterior ou igual e anterior ou igual, a gente corre o risco de ter alguma duplicidade aqui, certo? Então, o primeiro vai ser posterior ou igual a e o segundo apenas anterior a, certo? Então a gente tem o range start, range end, vamos dar um enter e o Power BI já vai filtrar essa base aqui para a gente dentro desse parâmetro que a gente definiu. Então aqui a gente só tem na nossa base os dados desse range que a gente definiu. Então a gente clica aqui em fechar e aplicar. O Power BI já está carregando aqui a nossa base, eu vou só esperar um pouco para ele carregar. Perfeito, base carregada de acordo com o nosso parâmetro. E a gente só precisa ter cuidado porque a gente tem que saber que ele está nesse visual aqui, no visual que a gente está usando aqui de desenvolvimento, ele vai estar com essa base filtrada. Mas no momento que a gente adicionar uma atualização incremental, a gente pode definir se esses dados vão ficar filtrados ou não, certo? E aí a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: vamos criar agora algumas medidas, né? As medidas básicas que a gente vai usar, aqui no nosso dashboard, certo? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é inserir dados, né? A gente vai inserir uma tabela apenas para medidas, então a gente vem aqui em página inicial, inserir dados, e vamos adicionar aqui uma tabela que a gente vai chamar de @medidas. José, por que arroba? O arroba é simplesmente para a gente poder ter a ordenação correta aqui nessa coluna de campos, né? Quando a gente coloca um caractere especial, ele vai simplesmente subir, né? Vai ficar no primeiro lugar, porque o caractere especial ele é ordenado no topo, certo? Então @medidas, e só para facilitar a nossa localização. Carregar. E já temos aqui a nossa tabela de medidas carregada, certo? A gente vai abrir aqui, ela tem uma coluna, que é uma coluna vazia, que ela vem porque o Power BI precisa que cada tabela tenha no mínimo uma coluna, certo? Mas depois a gente vai remover essa coluna daqui. Então vamos criar a nossa primeira medida, né? Então clica com o botão direito, a gente vem aqui em nova medida, e a primeira medida que a gente vai criar é uma soma de vendas, né? Então vamos chamar aqui de total vendas em dólar, certo? E a gente vai simplesmente somar lá na tabela, né? Então a gente usa aqui a função sum, dá um tab e vamos agora chamar a coluna, que é a coluna vendas em dólares. Aqui, vendas em dólares. Dou um tab, fecha sum, enter, e a gente vai ter a nossa primeira medida criada. Já vamos criar aqui mais 3 medidas para a gente já deixar as medidas prontas, certo? Para a gente partir para a criação dos visuais. A próxima medida que a gente vai criar aqui é uma soma de vendas em litros, né? Então, botão direito, nova medida também. Então, a gente vai chamar essa medida aqui de total vendas em litros. Agora sim, total vendas em litros, vou deixar um L ali. E vamos novamente utilizar a função sum da coluna vendas
vendas volume, venda volumes, vendas volume litros. Aqui, vendas volume litros. Fecha sum e dá um enter. Novamente, botão direito, nova medida. E vamos adicionar agora mais uma medida, né? Botão direito do mouse, nova medida, que vai ser a medida total custo estado. E para isso a gente vai usar apenas duas colunas aqui da nossa base, certo? Então vamos chamar aqui de total custo estado, e vamos usar a função SUMEX, né? Por que a SUMEX? Porque a SUMEX vai fazer essa leitura da tabela linha a linha, né? Então é aquela questão do contexto de filtro e contexto de linha. Então eu vou chamar aqui simplesmente agora a tabela, que vai ser a F vendas, e a expressão vai ser uma coluna vezes a outra, né? Então a gente vai chamar aqui a coluna garrafa custo estadual e vamos multiplicar pela coluna garrafa quantidade vendida. Então a gente vai multiplicar a quantidade pelo custo. Então a gente vai saber qual é o custo total de cada uma das unidades, certo? Fecha a SUMEX, né? E dá um enter. Perfeito, já temos as nossas três medidas. Então vamos passar agora para a criação dos nossos visuais, né? O primeiro visual que a gente vai utilizar aqui é esse visual aqui, que ele é um visual personalizado, né? É o Power KPI 2.0. Ele não é um visual padrão que já vem aqui no Power BI, mas você pode adicionar ele ao seu modelo de dados simplesmente clicando nesses três pontinhos aqui, certo? Então você vai clicar nos três pontinhos, obter mais visuais. Ele está carregando aqui. E você faz uma pesquisa aqui por Power KPI, dá um enter. É esse primeiro visual aqui, certo? Eu também vou deixar ele, já fiz o download dele, eu também vou disponibilizar esse visual nos arquivos aqui dessa aula, então no final vai estar lá no Telegram, certo? Então é somente fazer esse processo aqui. Ou você faz essa inclusão dessa forma aqui, direto da loja de aplicativos aqui, da loja de visuais aqui do Power BI, ou você pode fazer a importação de um visual aqui, importar um visual de um arquivo, que é esse arquivo que eu vou disponibilizar para você também. Então, qualquer um dos dois caminhos, você vai conseguir importar o visual. Então, vamos adicionar aqui o primeiro visual. Vou clicar nele. Ele já está aqui. E agora a gente vai ver como é fácil utilizar, fazer a criação de dashboards usando aqui o Canvas Grid, né? Então, a gente vai simplesmente arrastar ele para a área que a gente quer que ele fique. Tá aqui, veja que como ele tem esses elementos visuais aqui do Canvas Grid, ele já faz o alinhamento automático, tá vendo? Ele já cria essa linha vermelha ali, dizendo que está alinhado com os demais elementos. Olha lá, alinhado. E aqui na lateral já está alinhado também, vamos só conferir. Ó, já está alinhado, certo? Então, perfeito. A gente já definiu onde vai ser, onde nós vamos colocar esse gráfico. Clico nele. E agora o que a gente vai fazer? Vamos adicionar aqui essa coluna aqui de data fatura, certo? Vamos puxar para cá, para dentro do nosso visual, data fatura. E vamos trazer também total vendas, né? A total vendas em dólares, que foi a medida que a gente fez. Então aqui, ó, medida total vendas em dólares. Opa, ficou errado. Novamente, total vendas em dólares. A gente pode arrastar para cá ou pode arrastar para cá também, ó, velhos. Certo? Então aqui, já temos o nosso visual com as vendas dia a dia, sendo que dentro daquele range que a gente filtrou a base, né? Então a gente veja que a gente está com ela aqui, ó, nos últimos 30 dias, na verdade os 30 dias que a gente definiu, né? De 1 de janeiro até 1 de fevereiro, certo? Então tá aqui o nosso range filtrado. Vamos agora, a gente pode formatar esse gráfico. Alinhar aqui embaixo, alinhado, ok. Definimos aqui o local do nosso gráfico. A gente podia até ter feito isso antes, eu esqueci de fazer, mas a gente definiu aqui o local.
a gente já pode ir removendo esses elementos que estão aqui atrás do nosso Canvas Grid, né? Então vamos aqui, ó, simplesmente clica aqui, seleciona tudo, veja que eu estou selecionando tudo, mas eu não vou completar o gráfico, certo? Se eu fizer isso, ele seleciona o gráfico também. Eu vou só até aqui, ó, até a última coluna ali, a penúltima coluna, solto o clique do mouse, ele selecionou apenas os elementos do Canvas Grid atrás, tá vendo? Não selecionou o gráfico. E agora eu vou deletar. Deletei, então removi todos aqueles elementos lá de trás. O mesmo eu vou fazer agora aqui com essa última coluna que restou. Olha lá, selecionei apenas a coluna que faltava, não selecionei o gráfico e vou deletar. Ok. E agora o nosso gráfico está aqui exatamente na região que ele deveria estar, né? E nós já removemos os elementos que não precisariam ficar aqui. E é até bom remover porque você tira esses elementos do carregamento do dashboard, né? Esses elementos, todos os elementos que estão aqui, eles vão ser carregados na hora que você for ler o seu Power BI. Se você deixar, mesmo ele estando atrás do gráfico, ele vai consumir recursos do servidor para poder fazer o carregamento. Então, o ideal é que você realmente remova. E agora a gente vai formatar aqui esse gráfico, né? Simplesmente vamos fazer a formatação dele. Então vamos agora trabalhar aqui na formatação. Primeira coisa, a gente vai mudar. Nesse caso aqui, como a gente está usando esse Canvas Grid que já tem o fundo, né? Veja lá que ele tem o fundo aqui já. Então a gente vai remover o fundo do gráfico, porque a gente vai usar o fundo que já está no nosso background. Então vamos aqui no formato, vamos em tela de fundo, tem aqui tela de fundo, vamos desativar. Desativada. Deixa eu abrir aqui um pouquinho mais, fechar um pouquinho essa outra coluna de campos. E veja só que a gente já está com o gráfico aqui, usando simplesmente o fundo do nosso background, certo? Então a gente simplesmente removeu a tela de fundo do visual em si e está usando a tela de fundo do próprio background. Ok? Vamos continuar aqui com a nossa formatação. Vamos agora formatar o título dele, né? O que é que a gente vai fazer aqui? Vamos procurar aqui título. Onde está o título? Está aqui. Título. Vamos centralizar. Diminuir um pouco a fonte, né? Essa fonte está muito grande. Olha lá. Aqui tamanho 10 está bom. Essa família de fonte a gente vai deixar a mesma que já está aqui padrão. E vamos só mudar a cor da fonte também. Então a gente vai colocar um cinza aqui mais escuro. Não está muito claro ainda. Ok, esse ficou bom, certo? E vamos ajustar aqui o título para total vendas diária em dólar, né? Total vendas, ou total não, vendas diárias. Vendas diárias em dólar. Perfeito, já temos aqui o nosso visual, certo? Vamos continuar ajustando. A gente não precisa dessa legenda, então vamos remover a legenda. Como esse gráfico aqui é autoexplicativo, o próprio título já diz o que é que ele faz, ele não tem mais de uma informação, né? Então a gente não precisa da legenda. Então vamos remover a legenda. Cadê aqui? Legenda, certo? Então a gente vai desativar. Desativei a legenda. E vamos remover também esses outros elementos que estão aqui, né? A gente pode deixar esse gráfico aqui bem mais clean. Então a gente vai remover tudo que é desnecessário, né? Essas opções aqui estão estão nesses campos aqui de KPI, tá vendo? KPI Indicator, KPI Actual. Então a gente vai desativar eles. Desativei. Olha lá, desativou a data. Essa data de vendas, né? Data velho. Vamos desativar também. E mais sempre a gente desativar aqui. Temos também aqui para desativar os títulos aqui do eixo, né? Desse eixo X. Vamos ver onde que é. Aqui Axis X. Opa, não X, é o Y. Me confundi. Olha lá, desativado. Então agora a gente está com o gráfico aqui, ó, bem clean, certo? Só o gráfico, apenas com a linha. E a gente pode olhar. Tem a dica de ferramenta, né? Tem a data e o valor que foi vendido naquele dia, certo? A gente olhando aqui o gráfico, a gente vê que a venda
sofre grandes variações, né? Perfeito, temos aqui o nosso primeiro visual. Vamos agora adicionar aqui alguns cartões onde a gente vai incluir os valores que a gente adicionou no nas nossas medidas, né? Então a gente vai criar aqui, inserir uma forma. Vamos adicionar aqui um retângulo. Ok. Esse campo de cartões aqui poderia estar adicionado no próprio background, mas eu não deixei assim, eu não adicionei para que ele pudesse ficar mais dinâmico, né? Então a gente pode fazer a inclusão manualmente de acordo com a necessidade, né? Então a gente pode inclusive deixar de tamanho diferente, né? Para não ficar um negócio muito rígido com relação ao layout dos cartões, né? Porque às vezes algum cartão pode ter um tamanho maior, menor. Você pode querer mostrar uma informação mais destacada ou não, enfim. Então, primeiro aqui adicionei esse retângulo. Vou deixar ele preenchido na cor branca. Certo? Preenchido na cor branca. Vou remover essa linha aqui. Linha removida. E vamos adicionar a tela de fundo branca também. A tela de fundo aqui é necessária porque a gente vai adicionar a borda. Então a gente precisa que a tela de fundo esteja ativada, porque senão ele fica com as margens aparecendo. Então vamos ativar também a borda. Opa, ativada. Vamos também deixar a borda branca. E vamos adicionar aqui um raio para ela. Um raio de 9 pixels, que é o arredondamento das bordas, né? Vamos ver lá como é que ficou. Olha lá. Tá com as bordas arredondadas. Ok? Bordas arredondadas. A gente pode adicionar aqui também uma sombra, acho que fica bom, né? Adicionar aqui a sombra. Deixa ela externa, deixa ela cinza aqui, essa cinza 60% mais escuro, porque não fica tão forte. Ok, tá ali o nosso cartão. Veja que o cartão eu já não estou colocando ele exatamente no mesmo alinhamento lá do nosso Canvas Grid, certo? Veja que eu estou aqui, ó, nessa segunda linha eu estou alinhando ele embaixo e na primeira linha eu estou alinhando ele no meio, certo? Ele está alinhado no centro dos elementos, tá vendo? Está alinhado no centro dos elementos. Isso porque aqui em cima a gente vai usar para colocar a descrição do cartão, ok? Então a gente pode, ó, inclusive já remover esses elementos aqui, como a gente já definiu o local, remover, mesmo processo, a gente vai selecionar tudo, exceto o elemento que a gente quer deixar, que é o nosso fundo, né, a nossa forma. Selecionei e deletei. Então ficou só lá a forma que a gente quer manter, que vai ser o fundo dos nossos cards. E agora a gente vai adicionar um cartão, simplesmente esse cartãozinho aqui, né? Vou clicar nele, adicionar um cartão. E vou colocar ele sobre a nossa forma, né? A forma que a gente acabou de adicionar. Tá aqui adicionando. Vou trazer ele aqui para a metade da forma, certo? Por que na metade? Porque a gente vai usar a outra metade para adicionar uns ícones para dar um visual bem dinâmico, bem bonito para os nossos usuários, certo? Então temos aqui o cartão e agora aqui a gente vai adicionar o total vendas nesse cartão. Então a gente simplesmente traz a nossa medida total vendas e solta no cartão. Não funcionou porque eu devo ter soltado no local errado. A gente pode soltar aqui. Não está indo porque ele está em cima do visual. Então a gente vai colocar aqui direto nos campos, certo? Então a gente vem aqui total vendas, clica aqui nos campos e solta. Então já temos aqui, ó, total vendas. Esse é o total vendas do que está selecionado, né? Do que a gente está vendo. Então esse cartão aqui é importante porque ele é a totalização do que a gente está vendo nesse gráfico de linha. Então isso é muito importante. Aqui a gente tem as vendas dia a dia, né? Então a gente sabe que no dia 13 de janeiro a gente vendeu ali 1,5 milhão e sabe que o total está aqui. Então vamos só formatar ele aqui, ó.
Vamos adicionar aqui o rótulo de dados, vamos diminuir a fonte, que ele vem com essa fonte aqui de tamanho padrão de 45, eu acho que 20 fica bom. Isso, 20 tá bom. A família de fontes não vamos mexer, a cor também não. Unidade, na unidade a gente pode deixar ela automática aqui mesmo, que ele vai indicar o que é milhares, o que é milhão, né? Então ele vai fazer essa própria análise do número. E vou remover esse total vendas aqui, porque a gente vai adicionar ele fora do cartão, certo? Então vamos aqui clicar em rótulo de dados, desativar. Desativado. Então já temos aqui o nosso primeiro card com um fundo branco. Agora veja que a gente colocou a borda arredondada, mas o nosso card também tem um fundo, né? Veja que ele está se sobrepondo à forma que a gente adicionou e está cobrindo o arredondamento, né? Você pode deixar se quiser, aí vai de acordo com o layout que você quer construir, ou você pode remover. Nesse caso aqui eu vou remover, cliquei aqui no cartão, formato, e vou desativar a tela de fundo do cartão. Então a gente está usando agora só a tela de fundo que a gente adicionou no elemento, né? Que vai ser essa tela de fundo branca. Ok? Aqui a gente já pode adicionar o ícone, né? Vamos adicionar o ícone de vendas, então a gente vem aqui em inserir imagem. Então aqui na pasta que você vai receber já tem essas informações, a gente tem aqui essa pastinha de ícones e vamos adicionar esse ícone aqui. Já carregou aqui no nosso modelo, vamos só reduzir o tamanho dele e alinhar. Veja como ficou bem, já começa a ficar bem interessante, né, o nosso visual. A gente tem agora um ícone de vendas e o valor vendido. Aí você pode ir incrementando de acordo com a necessidade, de acordo com os elementos, as cores da sua empresa, né, também. Então você pode ir fazendo essa adequação. Ok? Vamos fazer a criação do próximo elemento. Então, como a gente já criou esse primeiro elemento aqui, a gente não vai fazer a criação do zero. Então, vamos simplesmente copiar ele. Eu vou só clicar nele, Ctrl C, Ctrl V. Ele já duplicou. Agora eu vou arrastar todos os três elementos aqui para baixo. Veja que como o tamanho é o mesmo, eu já estou fazendo o mesmo processo igual. Estou alinhando embaixo da segunda linha e no meio da primeira linha, certo? Porque aqui, nesse espaço aqui que sobra entre o início e o meio, a gente vai adicionar o título desse card. Então nesse card aqui a gente vai adicionar o percentual da arrecadação estadual, né? Então a gente não criamos essa medida aqui ainda, a gente vai criar agora. Então vem aqui, botão direito, nova medida. E para a gente ter o percentual, a gente simplesmente precisa dividir um valor por outro, né? Então a gente vai fazer a divisão. Deixa eu primeiro dar o nome dela aqui, percentual arrecadação estadual. E aí esse aqui é o percentual de arrecadação sobre a venda, né? Então a gente vai usar aqui, ó, o total custo estado, a medida, né, total custo estado, tá ali, simplesmente dividida pela total vendas. Total vendas em dólar. Ok? Dividir uma pela outra, dá um Enter. E a gente só precisa agora formatar essa medida aqui como percentual, né? Porque ela está como número. Então, seleciono a medida e venho aqui, ó, em formato e vou escolher exibir como percentual. Perfeito. Feito isso, a gente vai substituir o valor que está aqui nesse card pelaquela medida, né? Está aqui total vendas, eu vou colocar o percentual de arrecadação. Simplesmente coloco aqui, ó, sobre a outra, o cartão. Esse é um cartão simples, ele só aceita um valor, então ele já substitui, certo? Então temos aqui o percentual de arrecadação estadual de 66% sobre o total das vendas, né? A gente já começa a ter informação interessante, né? Vemos que o percentual de arrecadação aqui do estado é bem alto, né? Vamos também trocar aqui esse ícone. Então eu vou deletar
e vou inserir nova imagem. Inserir imagem, vamos adicionar esse elemento aqui. Esse gráficozinho de pizza com um símbolo de percentual. Vou redimensionar, deixar ele aqui do mesmo tamanho do de cima. Perfeito, ó, só fazer o alinhamento. Ok, alinhado. Alinhado perfeitamente aqui. E a gente já tem o percentual de arrecadação. Vamos remover os elementos do grid. Opa, aqui a gente tem que ter cuidado para não remover o que a gente não quer. Removido. Mesma forma aqui, vou selecionar os dois últimos. Selecionei os dois de cima e agora os dois de baixo, porque senão eu ia remover o elemento. Tá vendo aqui, ó, o visual que a gente adicionou, né, o ícone. Então, fiz separadamente. Ok, removido. Então já temos os dois cards prontos. Vamos adicionar aqui a nossa caixa de texto, porque a gente já copia para o próximo visual que a gente vai criar, né, para o terceiro visual. Então na caixa de texto a gente vai colocar a descrição desses cartões, né? Então aqui a gente vai adicionar total vendido. E entre parênteses a gente vai mostrar o que é, qual a moeda, né, em dólar. E vamos só agora ajustar o tamanho e tipo de fonte. Vamos adicionar aqui não tem por família, vamos deixar essa mesma fonte aqui, a fonte padrão. Vamos apenas colocar ela em negrito. E eu acho que diminuir esse tamanho aqui fica bom, tamanho 9. Aqui a gente tem que selecionar, né? Opa. Seleciono o texto. E muda aqui o tamanho da fonte para 9. Acho que ficou bom. Agora a gente vai só redimensionar e remover esse fundo branco também, que não nos interessa. Redimensionado. Adicionado aqui. E a gente remove agora a tela de fundo. Ok, veja lá, temos agora o total vendido, que é a descrição do nosso card. Mesma forma, vamos dar um Ctrl C, Ctrl V aqui, vamos copiar. Ctrl C, Ctrl V. E adicionar aqui o título do segundo card e vamos chamar aqui de arrecadação estadual. Arrecadação estadual. E é bom botar o símbolo de percentual aqui, né? Opa, percentual arrecadação estadual. Ok, percentual arrecadação estadual. E vamos agora simplesmente criar um terceiro elemento, que é o volume vendido em litros. Então, novamente a gente vai selecionar todo o card. Ctrl C, Ctrl V. Veja que dessa vez eu já selecionei ele com o título. E vou clicar aqui nesses três pontinhos para arrastar aqui para baixo. Da mesma forma, estou posicionando ele aqui na parte inferior do alinhamento, certo? Da segunda linha dos elementos do Canva Grid. Posicionado. Vou dar uma setinha para baixo aqui para descer. Ok. Posicionado. E a gente pode já remover aqui os elementos do grid. Com cuidado, como a gente está tratando com outros elementos aqui em cima, a gente tem que ter mais cuidado para não remover o que a gente não quer. Opa, olha lá, o título quase que vai junto. Removido. E agora esses últimos dois aqui. Removido. Da mesma forma, vamos só trocar aqui o elemento de ícone, né? Deleto. Inserir. Imagem. E vou adicionar agora essa imagenzinha aqui, ó, esse litrinho aqui, certo? Adicionado. Foi. Vou arrastar aqui, redimensionar.
deixar no tamanho proporcional aos outros elementos. Tá aqui, perfeito. Está pequeno, né? Agora ele tem um preenchimento diferente dentro da área dele, né? Então ele tem que ficar um pouquinho maior que os outros. Ok? Aqui vai ser o total vendido em litros. Então a gente vai chamar aqui de volume vendido litros. Ajustar. Perfeito. E vamos somente trocar agora os valores, né, os dados. Então a gente tem aqui o total vendas em litros. Trazemos aqui para dentro dos campos do cartão e perfeito. Já temos os nossos 3 cards, né? O total vendido, a arrecadação estadual sobre o total vendido e o total vendido em litros, certo? Se a gente quiser olhar dia a dia, está aqui também dentro do período que a gente está filtrado lá nos parâmetros que a gente criou. E agora a gente vai criar os outros elementos, né? Vamos criar 2 elementos visuais de mapas, utilizando mapas, e um elemento utilizando tabelas e usando uma formatação para a tabela para deixar ela bem adequada aqui ao nosso visual. E aí a gente vai ter dentro desse período item a item, ou por região, ou por vendedor. Nessa área de baixo aqui a gente vai deixar reservado, que no final eu vou adicionar um elemento aqui com um link para a gente poder ter... e aí a gente pode usar de qualquer forma, você pode usar de qualquer forma que você quiser, né? Que eu vou adicionar um link para a base de dados, né? Mas a gente pode, você pode usar de acordo com a necessidade da empresa. Então o próximo visual que a gente vai adicionar é um visual de mapa, né? Então vamos adicionar aqui esse mapa coroplético. Na verdade eu acho que nem o coroplético, a gente vai usar esse outro aqui, fica melhor, hein? Vamos ver, vamos testar. Então eu vou posicionar aqui, ó, novamente fazendo o alinhamento no Canvas. Veja que ele já criou aqui as linhas. Veja o canto superior esquerdo, ele criou a interseção das linhas, né? Então está bem alinhadinho aqui. Vamos só alinhar nos outros lados. Ok, alinhado. A gente pode inclusive duplicar. Deixa eu duplicar depois que a gente criar, como vai ser parecido. Depois a gente duplica ele. E aí vamos criar agora o visual do mapa. Aqui nesse mapa a gente vai adicionar o total vendido, certo? Vamos adicionar aqui o total vendas. Deixa eu adicionar dentro do mapa. Opa, não foi, porque ele está indo no... Ele está selecionando o visual de trás. Deixa eu remover logo aqui os visuais do Canvas Grid, né? Removido. Deleto. Fazer o mesmo com a última coluna. Selecionei. Deletei. Agora sim vamos adicionar aqui o total vendas em dólares. E vamos adicionar agora o vendedor, o nome do vendedor. Cadê a coluna aqui? Vendedor, aqui, vendedor nome. Então a gente vai adicionar agora vendedor nome. Ele carregou aqui o valor vendido, mas ele ainda não sabe o que a gente quer, né? O que a gente quer filtrar. Então vamos adicionar agora vendedor nome. Solta aqui dentro do mapa. E veja só, ele já tem agora carregado. Não carregou porque ele adicionou no legenda. Então vamos voltar aqui em vendedor na localização. Perfeito, já carregou aqui, ó, o total de vendas pelos nomes dos vendedores. E a gente tem aqui a localização dos vendedores, a gente consegue selecionar também. Deixa eu trocar esse mapa, não vamos usar o coroplético, vamos usar esse mapa aqui normal. Eu gosto mais dele, acho que fica mais legal porque dá para ver o volume vendido, né, por região. Opa, saiu aqui novamente, ó. Perfeito, veja como já tem lá, a gente tem o volume vendido por região, a gente consegue ver qual região que tem mais venda, né? Então a gente tem aqui, ó, volume vendido, nome do vendedor e o valor vendido. Veja que o valor vendido, total vendas, ele está só numérico, né? Isso porque a gente não formatou lá a medida que a gente criou. Então a gente vem aqui em total vendas.
seleciona ela e na modelagem a gente vai adicionar esse marcador, esse separador de decimal que é vírgula, né? Então vamos clicar nele, ele já vai ajustar e já adicionou duas casas decimais, certo? Vamos só conferir. Veja lá, agora sim, está com o separador de milhar e o separador de decimal nos dígitos da nossa medida. A gente vai fazer o mesmo aqui no total vendas em litros. Clico aqui em total vendas em litros, a gente já deixa pronto. Clico na vírgula, ele já adicionou aqui em formato decimal. E o total custo estado também, vamos fazer o mesmo. Perfeito, já está lá formatado certinho. Vamos agora simplesmente formatar esse gráfico, né? Então a gente vem aqui no formato, no rolinho de tinta, e vamos fazer os ajustes que a gente precisa fazer. Primeira coisa, cores dos dados, a gente pode deixar esse azul, pode deixar igual ao gráfico aqui, ou a gente pode mudar de acordo com a empresa, né? As cores que a empresa, da sua empresa. Vou deixar esse azul aqui, o cor padrão. Vamos mudar o estilo do mapa para esse estilo aqui, ó, escala de cinza. Veja que ele combina um pouco mais aqui com os nossos visuais. Vamos desativar a tela de fundo, porque a gente está usando a tela de fundo do nosso background, certo? Vamos adicionar desativar o cabeçalho. E vamos agora ajustar o título, né? Então a gente está aqui com o título e vamos chamar aqui de valor vendido por vendedor. Então aqui vamos botar valor vendido, vendido por vendedor. Valor vendido por vendedor, valor vendido em dólar, né? Por vendedor. Vamos aqui adicionar o alinhamento centralizado. Família de fontes, vou manter a mesma. Vou diminuir o tamanho da fonte, acho que 10 ou 9. 10 fica bom. E a cor da fonte vai ser aquele cinza 60%. Ok? Vejam lá como ficou o nosso gráfico. Ele já está seguindo o layout, né, usando o fundo do nosso background. E agora a gente vai fazer o que? Vamos duplicar esse visual aqui, esse gráfico, né? Então a gente clica nele, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei o visual e vou adicionar aqui no outro lado do nosso dashboard. Veja que ele já alinhou, né? Tá vendo lá as linhas vermelhas alinhando. Ok, está alinhado. E a gente vai agora simplesmente remover os elementos. Como o tamanho é o mesmo dos dois lados aqui, então a gente não tem muito o que fazer, é só remover aqui os elementos, ele já está alinhado corretamente. Removi e removi. Então agora temos os dois gráficos iguais. Só vamos agora ajustar as informações que eles mostram, né? Não faz sentido a gente ter dois visuais de mapa com as mesmas informações, então a gente vai mudar as informações dele. Nesse aqui a gente vai trazer o volume vendido em litros por comprador. Então a gente vem aqui o total vendas em litros. Então a gente arrasta ela para cá para o tamanho do gráfico. Então ele já assumiu aqui o total vendas em litros. E vamos adicionar aqui o nome do comprador, né? Na verdade aqui o comprador para a gente é o condado, né? É para onde a empresa está vendendo, é o condado, é como se fosse o estado, né? É como se fossem nossos estados aqui, né? As regiões, enfim. Então vamos trazer aqui o condado para a localização e remover o nome do vendedor. Então aqui a gente já vê o volume vendido em litros e para quais regiões foram vendidas, né? A gente tem aqui a região que tem mais, a região que tem menos, certo? A gente consegue ver pelo tamanho das marcações aqui do gráfico. Certo? Perfeito. Só falta agora a gente atualizar o título, né? Vamos ajustar aqui o título do gráfico.
E aqui vai ser valor vendido em litros por comprador, certo? Ou a gente pode adicionar por região, por condado, enfim, vou deixar por comprador. Ok. Perfeito, temos os nossos dois mapas. Vamos agora adicionar uma tabela, né? Uma tabelinha simples, é um visual que eu costumo dizer que é bem negligenciado às vezes, o poder que uma tabela tem, né? Mas a gente precisa saber, a gente que lida com dados precisa saber que uma tabela tem lá o seu valor, né? Na verdade tem um valor muito grande, porque ela traz um detalhamento de dados que às vezes outros visuais não conseguem oferecer. Né? Então vamos agora aqui adicionar uma tabela, vai ser essa tabela simples aqui, ó, tabela, adicionar a tabela, e vou posicionar ela aqui bem no centro do nosso dashboard, fazendo o alinhamento dela sobre os nossos elementos aqui do Canva, certo? Mesma coisa aqui, ó, vamos ver se está alinhado, ok, alinhou, o topo também, opa, aqui alinhou, e as laterais, ok, alinhado, ok, alinhado. Perfeito. Agora vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos remover os elementos do Canva Grid. Seleciono por trás do visual, certo? Deleto. E a mesma coisa agora a partir do outro lado para pegar a última coluna. Selecionei, deletei. E agora a gente vai adicionar as categorias e o volume vendido por categoria, né? Então a gente vai adicionar aqui, onde é que está aqui? Categoria, está aqui, categoria nome, é a descrição da categoria. Vamos adicionar aqui na nossa tabela. Categorias, veja lá, temos aqui as categorias, os importados, né? Whisky, vodka, tá tudo aqui. E agora vamos adicionar o valor vendido por categoria, né? Então a gente vai simplesmente trazer aqui o total vendas em litros, na verdade. Vamos deixar em litros, fica melhor. Total vendas litros. Ok. Total vendas litros. Certo? Veja lá, a gente tem aqui o total vendas litros. E a gente pode ordenar agora pelo mais vendido. Olha lá, a gente vê quem é o maior. Está aqui do maior para o menor. Certo? Só que a tabela ainda está bem feinha, né? A gente precisa dar um ajuste aqui na formatação dela. Então vamos, clica nela, vamos aqui no rolinho de tinta, né, no formato. Vamos fazer alguns ajustes. Nos valores, a gente vai desativar essa quebra de linha automática. Primeira coisa que a gente vai fazer. Não queremos que ele faça quebra de linha automática. No estilo da tabela, vamos trocar para condensado. E agora vamos fazer os ajustes nas cores dos dados, né? Nas cores da tabela. Vamos mudar aqui os cabeçalhos, a cor da fonte está branca, tela de fundo preta, ok. Ok, aqui a gente não mexe em nada. Quebra automática de linha, vamos desativar também. Os valores. Aqui está invertido, né? A gente está com a fonte preta e a tela de fundo branca. A gente quer deixar o contrário. Então, a cor da fonte vai ser branca e a tela de fundo vai ser preta. Opa. Mesma coisa aqui para a alternação, né? Então a cor da fonte vai ser branca e a tela de fundo vai ser preta. Ok, vamos remover essas linhas, essa estrutura de tópicos também. Vamos aqui, grade, cadê a grade? Grade vertical desativada, grade horizontal desativada. Cor da estrutura de tópicos a gente vai trocar aqui também para preto. Ok, ficou tudo preto.
e fazer agora os ajustes nas cores do cabeçalho. Veja que o cabeçalho ele está um preto, mas está um preto diferente, né? Está um preto mais cinza, um preto um pouco mais claro. Então vamos trocar aqui a tela de fundo para esse preto aqui escuro também, preto 100%. Ok. E remover totais, nós não queremos totais. Aqui total, vamos desativar. Isso porque a totalização a gente já tá fazendo aqui nesses cards, né? Então a gente não precisa que os totais estejam demonstrados aqui na tabela. E agora vamos simplesmente desativar essa tela de fundo aqui. A gente não precisa da tela de fundo porque a gente vai usar a tela de fundo do background, certo? Então desativar aqui tela de fundo. Vamos ver como ficou. Veja, agora está certinho, mesmas cores para todos os campos da tabela. A gente só precisa agora fazer uns ajustes, né, para tirar, remover essa barra aqui de baixo, porque fica feio. E essa barra lateral também a gente vai ocultar ela com um elemento. Certo? Então vamos só trazer para cá. Veja que a gente já removeu a barra de rolagem horizontal. E a gente vai ocultar a vertical. Um outro detalhe, os valores aqui eles estão total vendas em litros. E por estar em litros, ele ocupa esse espaço todo aqui, né? O que a gente vai fazer? Vamos transformar isso em milhões de litros, né? Então fica mais fácil, a gente vai ter esse número bem reduzido. Vamos adicionar uma nova medida para transformar ela em milhões de litros. Então a gente vem aqui em nova medida, a gente já tem aqui a soma de vendas de litros, a gente vai simplesmente dividir por 1 milhão, certo? Então vamos adicionar aqui a nova medida, vamos chamar essa medida aqui de total vendas milhões litros, milhões de litros, certo? E a gente vai chamar aqui a medida total vendas litros, né? E simplesmente dividir ela por 1 milhão, certo? A gente coloca 6 zeros. Aqui, vendas milhões de litros. E a gente vai substituir essa medida aqui nessa tabela. Clico na tabela e vou trazer aqui total vendas milhões de litros para cá e remover a total vendas litros. Veja aqui como a gente já ganhou um espaço considerável, né? A gente só precisa agora ajustar os títulos. Vamos adicionar aqui os títulos aqui, ó. Vamos trocar aqui, vamos ajustar aqui onde tem categoria nome, a gente vai deixar somente categoria. E onde tem total vendas MML, a gente vai deixar só total. Olha, e a gente ganha um espaço aqui dentro da nossa tabela. Isso porque a gente vai adicionar um título, então a informação a gente vai ter lá no título. Perfeito, aqui, deixar aqui. Ok? Perfeito. E agora a gente vai adicionar um título nessa tabela, né? Vamos aqui no formato, ativar o título. E a gente vai chamar de mais vendidos litros. Certo? Vamos centralizar. A cor da fonte aqui vai ser branca. Cor da fonte branca. E diminuir o tamanho da fonte também. Perfeito, veja aqui a nossa tabela está quase pronta. A gente só precisa fazer alguns ajustes agora, que é a ocultação aqui da coluna da barra de rolagem, né, para ficar mais clean. Então o que a gente vai fazer? Vamos adicionar um visual, inserir forma, vai ser um retângulo. E a gente vai simplesmente cobrir a barra de rolagem com esse retângulo, certo? Agora a gente vai ajustar o tamanho da linha, zerar aqui o peso e preencher ele na cor preta também. Veja só como ficou. Agora a gente só tem que ajustar o tamanho dele.
Perfeito. Então a gente tem agora aqui uma tabela com as funções de rolagem ativada, mas a gente não vê a barra de rolagem. Para finalizar, a gente vai agrupar um ao outro, certo? Então seleciona a tabela junto com esse elemento de retângulo que a gente adicionou, botão direito, agrupar, agrupar. Perfeito, então agora é um visual único aqui no nosso dashboard. Perfeito, e agora a gente está com o nosso dashboard quase finalizado, né? Então vamos adicionar agora aqui o nosso texto. Vamos adicionar um texto descritivo aqui nesse campo superior, né? A gente poderia adicionar alguns outros elementos, né? Ou você pode adicionar qualquer outro elemento que desejar aqui. No nosso caso, a gente vai adicionar um texto descritivo informando o que esse dashboard faz, o que tem, de onde vem os dados, etc. Certo? Para isso, a gente nem vai precisar desse alinhamento, como a gente vai adicionar um campo texto aqui. Eu já vou excluir esses elementos do Canva Grid, deleto e vou adicionar uma caixa de texto. Adiciono aqui a caixa de texto. O alinhamento vai ser aqui mesmo. Vamos remover a tela de fundo, certo? E vamos, deixa eu pegar o texto aqui, eu já deixei o texto pronto. Tá aqui. Isso aqui é uma sugestão, né, pessoal? Aqui é uma sugestão de texto, você pode adicionar o texto que mais se adeque à sua realidade. Ok? Adicionei aqui, ó, este conjunto de dados contém as informações de compra de bebidas destiladas, etc, etc. Essa é a informação da base de dados, né? O que a base de dados tem e de onde ela veio e como é que ela é atualizada. Ok, tá aqui. Aqui a gente vai adicionar a logomarca da nossa fonte de dados, né, que é do Iowa Data Center. Então vamos clicar aqui em imagem e temos aqui já a imagem, né, da logomarca. Cliquei. Centralizei aqui. Ok, imagem aqui centralizada. Vamos agora só adicionar um destaque aqui do título, né? Porque eu copiei o texto, mas eu não botei o título, né? Eu dei um Ctrl C, Ctrl V, dupliquei aqui os dados. Opa, adicionar ele aqui mais em cima e vou trocar esses dados aqui, apagar. E aqui eu vou escrever Iowa Liquor Sales. Vou ajustar aqui a fonte, vou colocar uma fonte negrito, um pouquinho maior, tamanho 11. Vou deixar aqui o mesmo tamanho. Vamos só descer um pouquinho aqui. Talvez aumentar essa fonte aqui um pouquinho para 12. Ótimo, é isso. Basicamente nosso dashboard tá pronto, né? Temos aqui praticamente todos os visuais. Vamos adicionar aqui mais um visual aqui. A gente vai adicionar o link para a base de dados. Então eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V nesse visual aqui branco que a gente criou. Nesse aqui, ó, eu estou alinhando aos visuais que já tem em cima e estou alinhando ao meio dos elementos do Canva Grid, certo? Para poder deixar essa margem aqui. Eu vou fazer o mesmo, alinhar ao meio dos elementos do Canva Grid da primeira linha. Olha lá, ficou bem centralizado, certo? Agora a gente já pode remover aqui os elementos do Canva, do Canvas Grid, e remover a última linha também. Aqui eu já vou aproveitar essa caixa de texto que a gente tem aqui, vou dar um Ctrl C, Ctrl V nela. E vou
adicionar também o textinho aqui, indicando o que esse link que a gente vai adicionar faz. Eu vou adicionar aqui para download da base de dados. Dados. Acesse o Iowa Data Portal. Ok? Então vamos só alinhar aqui, ó. Deixar ele bem alinhado. Aqui a gente pode até centralizar, né? Isso, fica bom, centralizado. E deixar negrito aqui o nome. Perfeito. Vamos agora adicionar aqui um botão, né? A gente precisa adicionar um botão, que é o botão onde a gente vai adicionar o link para a base de dados. Então vamos lá, vou adicionar agora uma imagem, né? Inserir imagem. Opa, não imagem, a gente vai inserir um botão, né? Adicionar botão em branco. E nesse botão a gente vai preencher com a imagem, certo? Então a gente vai adicionar aqui o preenchimento do botão, ativar. E vamos adicionar uma imagem. Aí aqui, dentro da pastinha de arquivos que você vai receber, tem uma pasta chamada botões. Então vamos chamar aqui esse botão aqui, ó. A gente tem aqui o botão normal e o botão pressionado. Vamos adicionar o botão normal primeiro. Já trouxe para cá. Vamos trocar o ajuste para ajuste. Ok? E vamos zerar a transparência. Não ajuste não fica bom. Vamos ser preencher. Ok, preencher. E a gente precisa só acertar aqui o tamanho dele. Olha lá, perfeito. Agora vamos tirar a borda. Vamos remover aqui o contorno do botão. E remover a tela de fundo também. Certo? Então agora já temos aqui o nosso botão com o preenchimento. Vamos posicioná-lo aqui. Ajustar para ficar com o tamanho ideal. Ok, bem centralizado, tá vendo? As linhas vermelhas lá indicando a centralização. No preenchimento a gente vai fazer alguns ajustes também. Esse aqui é o estado padrão dele, certo? Você viu que a gente lá na pastinha de arquivos, a gente tem outro arquivo lá. Então a gente está no estado padrão, ele vai ser esse botão. E no estado, ao pressionar, a gente vai trocar a imagem para essa outra imagem aqui, que é o botão pressionado. Troquei e vou só ajustar aqui para preencher. Ok? Então, ó, toda vez que a gente clicar nele, veja que ele tem um efeito lá de clique. Certo? Veja lá. Quando a gente clica, ele faz um efeito de clique. A gente também pode mudar aqui o efeito de focalização, né? Então a gente está passando o mouse e não está acontecendo nada, tá vendo? Então a gente vai mudar aqui também. Vamos colocar aqui ao focalizar. A gente vai adicionar uma transparência aqui de 53%. Então veja o que acontece. Veja como dá um efeito interessante para o usuário, né? Então toda vez que ele passa o mouse, ele sabe que ali tem alguma opção para ele clicar. Certo? E agora só falta a gente atribuir uma ação a esse botão, né? Então ele está aqui e não está fazendo nada. Então a gente vai adicionar aqui uma ação, certo? Ativar uma ação. E a ação desse botão vai ser o URL da web. Então a gente vai pegar o URL aqui que eu já deixei salva. É esse aqui. Esse é o link de onde está a base de dados, certo? Então a gente vai adicionar aqui o URL da web e podemos adicionar uma dica de ferramenta. A gente pode botar aqui Iowa Data Portal. Ok? Então toda vez que a gente passar o mouse, ele já mostra lá a dica de ferramenta para que o usuário saiba para onde esse botão leva. Perfeito. O que vamos fazer mais aqui? Vamos adicionar agora uma segmentação, né? Tá faltando uma segmentação de dados.
A gente pode segmentar por categoria, por comprador, por vendedor, né? Vamos adicionar aqui uma segmentação por comprador, né? Ou seja, por condado, né? Então a gente vai usar esse elemento visual aqui, o Smart Filter, né? Da mesma forma como a gente fez a inclusão desse visual aqui, o Power KPI, a gente vai fazer a inclusão, o download, na verdade, né, desse visual aqui, que é o Smart Filter. Da mesma forma, você clica nos 3 pontinhos, obter mais visuais, e vai simplesmente pesquisar lá Smart Filter. E vai selecionar e carregar ele aqui para o visual. Ok? Eu não vou fazer, como ele já está aqui, eu vou simplesmente clicar nele. Na verdade não é aqui, é aqui. Aqui. Certo? Aqui vai ser a região que a gente vai usar esse Smart Filter. Um pouquinho para cima. Aí. Perfeito. Então vamos trazer aqui a segmentação. Simplesmente a gente vai pegar aqui a opção de condado, nome, e adicionar aqui para o campo valores, né? Está em inglês por causa porque o visual é em inglês, né? Então vamos adicionar aqui condado, descrição, fields, e já temos aqui, veja lá, a descrição, a segmentação por condado, né? Você pode selecionar e todo o visual vai ser filtrado com base nessa segmentação que a gente fez. Veja lá, tudo foi filtrado com base na segmentação que a gente adicionou aqui. Ok? Eu vou tirar a seleção, ele volta para o estado padrão. E agora vamos só fazer algumas formatações aqui nesse visual. Vamos aumentar aqui o tamanho dele. Vamos aqui no formato, a aparência dele. Vamos deixar a borda desativada. Veja que ele desativou a borda, isso porque a gente vai usar uma imagem aqui atrás também, certo? O texto, item, tamanho, vamos deixar tudo igual. O botão de limpar, né, que é o Clear Button também, vamos deixar ativado. Com dado descrição, aqui a gente pode desativar. Ou podemos manter ativado, né? Vamos deixar aqui só com dado. Com dado. Tela de fundo dele a gente vai desativar. Lá, desativamos. Cabeçalho também desativado. E não vamos ativar sombra nem nada. Certo? Perfeito. Vamos só colocar um pouquinho aqui. Aí, ficou bem centralizado ali no background. E agora a gente vai adicionar a imagem da caixa de pesquisa, né? Então a gente vem aqui no adicionar imagem, né? Inserir imagem. Vamos voltar aqui para os ícones. E você tem aqui, ó, um elemento caixa de pesquisa. É essa caixa de pesquisa que a gente vai usar. Vamos redimensioná-la e posicioná-la aqui exatamente atrás do nosso elemento, certo? Olha lá, redimensionada. E agora a gente vem aqui em formato, recuar, enviar para trás. Quando a gente faz isso, a imagem vai para trás de todos os elementos que estão no nosso dashboard, ok? Então vamos só redimensionar aqui para poder aparecer a lupinha. Perfeito. Veja lá, deu um efeito bem legal, né? Então a gente já tem ali a lupinha. Quando o usuário clicar aqui, ele vai poder fazer o filtro e tem esse visual bem interessante aqui, bem intuitivo. Perfeito, já estamos quase no final aqui da criação do nosso dashboard. Então o próximo passo a gente vai adicionar mais um botão aqui no nosso dashboard, para poder fazer o filtro, o detalhamento da base de dados se a gente precisar, certo?
Então a gente já tem o botão aqui pré-configurado, eu vou simplesmente copiar esse botão, Ctrl C, Ctrl V, dupliquei e vou colocá-lo aqui, exatamente onde a gente precisa dele. E vou trocar a imagem, né? Ele está com uma imagem, eu vou adicionar outra. Então vamos aqui em preenchimento. Ele está com o botão azul, a gente vai remover. Vamos voltar aqui na nossa pastinha de botões. E vou adicionar esse outro aqui, que é ver detalhes. Da mesma forma, a gente tem dois botões aqui chamados ver detalhes, né? Um é o normal e um é o pressionado. Primeiro a gente vai adicionar o normal. Tá lá, a gente só precisa ajustar aqui o preenchimento. Vamos colocar como preencher. E vamos adicionar o pressionado, que é o outro botão. Esse aqui, ver detalhes pressionado. Da mesma forma, vamos adicionar aqui preencher. Vamos olhar lá. Veja que ele está com aquele efeito, né, de focalização e o efeito de clique também. A gente só precisa agora ajustar a cor de preenchimento, né, porque veja que ele tem um preenchimento branco em volta dele, né? Então a gente vai ajustar, clica nele aqui, vem em preenchimento, ele está aqui, ó, cor de preenchimento branco. A gente vai ajustar para a mesma cor do nosso background. Então clica aqui, a gente pode adicionar aqui essa primeira cor, né, que é esse branco 10%. Deixa eu ver se vai, já foi. Ou poderíamos adicionar a cor em hexadecimal direto, né? Também a gente poderia clicar aqui, ó. Vem mais cores. E a cor, se eu não me engano, é F2, F2, F2. Isso mesmo. Que essa é a cor do fundo aqui, a cor do background. Ok? Então tá aqui, temos o nosso background, o nosso dashboard concluído. Então agora, para finalizar, a gente só precisa viabilizar a navegação entre as páginas, né? A gente tem aqui 3 páginas dentro do nosso modelo de dados, né? Com cada uma com seu background e com os elementos já posicionados. E a gente precisa só poder navegar entre as páginas de forma automática pelos links, para que o usuário não precise clicar aqui nas abas. Inclusive a gente pode ocultar essas abas aqui para que ele nem visualize, ele vai navegar por aqui, né? A gente vai deixar para ele o recurso somente de navegação pelos links que a gente adicionar. Então a gente já está na página 1, temos aqui o link da página 1. A gente não precisa mexer porque a página 1 ela já está nela, então não precisamos adicionar nada, nenhum link a ela. Então vamos para o link da página 2. Aqui a gente vai ativar uma ação para ela, né? A gente já está aqui, ó, botão, a gente vai ativar a ação. E a ação vai ser do tipo navegação na página. Esse ícone aqui, ele precisa levar para a página 2. Então a gente vai adicionar aqui template P2. Certo? E a gente pode até escrever aqui página 2 ou o nome da página que você quiser, né? Página 2. Vamos fazer o mesmo para a página 3. Ativar aqui uma ação. Ele vai ser navegação de página para a página 3. E a gente pode botar aqui página 3. Ou o nome que você desejar. Então, já está ativado. No momento que a gente clica aqui, ele vai para a página 2. Veja que ele tem a dica de ferramenta ali, né? Página 2. Então a gente precisa aqui, como a gente está no modo desenvolvimento no Power BI Desktop, a gente precisa segurar o Ctrl, segura a tecla Ctrl e clica, ele vai para a página 2, certo? Veja o que aconteceu, perfeito. Na página 2 a gente vai fazer a mesma coisa para os outros 2 ícones, certo? Então esse aqui agora, ele vai para a página 1, né? Esse aqui não precisa, a gente está na página 2, ele não precisa ter nenhuma ação. E a gente vai clicar nesse primeiro e no terceiro. Um vai para a página 1 e um vai para a página 3. Clico aqui no primeiro, vou ativar a ação. Vai ser navegação de página. E ele vai para o template página 1. A gente pode chamar aqui página 1 ou home, né? Dependendo do que você preferir. Na página 3,
A gente vai também ativar a ação, navegação de página, para a página 3. E a gente vai adicionar aqui página 3. Ok? Da mesma forma a gente já pode testar. Segura o Ctrl, clica aqui, página 1. Ele vai para a página 1. Clica aqui, segura o Ctrl, página 2. E aqui eu seguro o Ctrl, clico, página 3. Perfeito? E agora na página 3 vamos fazer o mesmo para a página 1 e página 2, né? Então ativar aqui a ação do tipo navegação na página e vamos chamar aqui página 1. Para a página 2, mesma coisa, ativa a ação, vai ser navegação de página para a página 2, página 2. Então agora já está configurada a navegação entre todas as páginas, né? Então de qualquer página a gente pode clicar aqui e ir para a página anterior ou posterior a ela. Então nesse caso aqui a gente está na página 3, vamos clicar aqui na página 2 e estamos na página 2. Vamos clicar na página 1, segurando o Ctrl, né? Porque estamos no Power BI Desktop. E estamos na página 1. Da página 1 a gente pode pular para a página 3 se quiser. Está aqui, página 3. Eu não vou adicionar mais elementos aqui nas páginas 2 e 3, porque a gente já passou aqui de 1h30 já de aula. Mas você pode adicionar aqui de acordo com a necessidade, né? De acordo com a criação que você estiver fazendo dos dashboards da sua empresa. Nesse botão aqui a gente adicionou um link externo. Nesse aqui a gente pode levar para uma outra página, por exemplo, né? Então a gente pode clicar nele. Ele já está com a ação, né, que a gente copiou desse botão aqui. Eu vou ajustar. Em vez de URL da web, a gente vai colocar navegação de página também. E vamos adicionar aqui o nome dele, detalhes. Por exemplo, o destino aqui, página 3. Página 3, detalhes. Então a mesma coisa, quando a gente clica aqui em ver detalhes, ele leva para a página 3. Certo? Então você pode fazer variações do que você deseja, né? Levando o usuário, direcionando o usuário para as páginas que você precisa que ele vá, né? Cliquei aqui e voltei para a página 1, né? Para a home do nosso relatório. Da mesma forma, aqui no logo do LinkedIn, você pode adicionar também uma ação, né? Isso aqui é uma imagem, né? Eu adicionei aqui em inserir imagem. Temos aqui os ícones e temos aqui a logomarca do LinkedIn. Então eu simplesmente adicionei aqui a logomarca, certo? Está aqui a logomarca do LinkedIn. E você vai adicionar ela uma ação que pode ser para o seu perfil do LinkedIn, para o perfil da empresa no LinkedIn ou para qualquer outro lugar que você precise. Essa aqui eu vou deletar, vou manter a que eu já tinha deixado aqui padrão. Da mesma forma, isso aqui é uma imagem também, você pode remover, também alterar de acordo com a sua necessidade. Esse é o logo da Fixed, você pode alterar para o logo da sua empresa, ou às vezes, dependendo do tipo de conteúdo aqui do seu dashboard, você pode adicionar um avatar, né, o rosto de alguma pessoa, enfim. Você pode fazer a variação que você desejar. E para finalizar, um detalhe aqui, eu vou adicionar uma imagem, que é essa imagem aqui do e-mail, né? Você pode adicionar aqui no canto superior direito, essa imagenzinha aqui de e-mail. E aí você pode fazer também algumas variações, né? Você pode adicionar um link para carregar o e-mail, né? Que é aquele link e-mail to. Ou você pode adicionar um link para o web e-mail da empresa. Ou você pode adicionar um link externo, enfim, vai de acordo com a sua necessidade. Certo? Nesse caso aqui eu vou deixar ele desativado, mas o mesmo princípio, você vai ativar aqui uma ação, tipo URL da web, e adicionar o URL que você desejar. Ok, pessoal, então é isso. O próximo passo aqui agora é simplesmente a gente publicar esse nosso dashboard na web, né, para a gente poder poder fazer o compartilhamento desse dashboard, apenas o link com os nossos usuários, né? Então você vem aqui em página inicial, publicar,
e o Power BI vai verificar se você já salvou as alterações, né? Ele já está perguntando aqui, eu desejo salvar, eu vou dizer que sim, e ele vai verificar qual é a conta que está conectada no Power BI Services, e através dessa conta ele vai publicar e vai gerar um link. Aqui tem uma observação, né? Você já viu alguns vídeos anteriores meus, aqui eu já expliquei que o Power BI Service você pode usar ele na versão free. Porém, a versão free tem algumas limitações de espaço, tem algumas limitações de controle. Então, se você coloca lá para compartilhar os dados com alguém, esses dados vão ficar públicos na internet. E provavelmente não é isso que você quer, já que você está fazendo um dashboard de empresa, né? Então, pode ter informações confidenciais lá, né? Então, para você conseguir fazer esse compartilhamento entre os usuários da sua empresa de forma reservada apenas para os usuários da organização, você vai precisar de uma conta Pro, né? E a conta Pro, a última vez que eu olhei, estava $9,99, dá mais ou menos R$49 no mês, se eu não me engano. Ok? Aqui eu vou salvar aqui esse dashboard em aulas, estou na conta aqui da Fixed, selecionar, e ele vai carregar, vai publicar esse relatório na web, né? Esse aqui, como é uma base teste, é uma base pública, eu posso deixar ele público, inclusive eu vou deixar o link depois também aqui na descrição dessa aula, para a gente poder acessar e você fazer os testes que você quiser aqui com esse dashboard também. Ok? Então ele aqui carregou, ele já disse que deu êxito, a gente clica em entendi, ou você pode abrir no template e ele vai direto lá para a web para mostrar o seu dashboard lá no Power BI Serviço, mas não é o caso aqui dessa aula, a gente não precisa ir lá agora. Vou clicar em entendi, pronto, nosso dashboard está aqui finalizado. E é isso aí, pessoal, com isso a gente finaliza aqui o nosso dashboard, né, a criação do nosso dashboard. Veja que ele está totalmente funcional, né? Eu vou compartilhar o link desse dashboard publicado na web também com vocês lá no grupo do Telegram, assim como os arquivos, né? Todos os arquivos que a gente usou aqui hoje, né? Os ícones, os templates, os backgrounds, todos eles eu vou compartilhar com vocês lá no Telegram, inclusive o arquivo PBX, né? Onde você vai poder simplesmente trocar as informações, trocar os dados, adaptar e usar esse mesmo layout aqui para a sua empresa.